Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Esse é o Novelólogos, o ofício da emoção. Para você que está mergulhado no universo dos remakes, você gosta de remake, você não gosta de remake, hoje a nossa convidada é uma expert. Tá em todos os remakes, está fazendo tudo, até porque ela é maravilhosa. Ela transita do drama para a comédia assim com uma facilidade. Eu vou conversar sobre isso com ela. Bem-vinda, Karine Telles. Obrigado. Uma alegria vir aqui falar desse trabalho que eu estou tão feliz de estar fazendo. Já vou começar na polêmica, na dúvida, remake. Você gosta de remake? Você acha uma boa ideia fazer remake de novela? Você não acha? O que você pensa disso? Eu acho que a ideia do remake é uma ideia interessante, né? Eu sou uma pessoa de teatro, minha formação é essa. E o teatro vive muito dos remakes, né? A gente está o tempo inteiro remontando os grandes clássicos, refazendo textos que já foram feitos dezenas de vezes, né? E se você pensar nos clássicos internacionais, centenas de milhares de vezes. E eu acho que você pensar na dramaturgia de novela no Brasil, né? Que é uma dramaturgia muito específica e muito nossa. A gente refazer os nossos clássicos é um jeito de olhar para a gente mesmo, para a nossa arte, para a nossa invenção. Novela é uma coisa meio que brasileira, né? Não tem coisas parecidas, mas novela mesmo só tem no Brasil. Então, eu, sei lá, me emociona de alguma forma a gente olhar para a nossa criação e descobrir quais são os clássicos, quais são as histórias que valem a pena ser revisitadas. Então, nesse aspecto, eu acho bonito a gente pensar em remakes. Fico achando que daqui a 30 anos dá para fazer um remake de Vale Tudo de novo. Olha que maravilha, tá? A terceira Aldeíde. Vai vir uma terceira. E como é que é a sua relação com novela, assim? Você via criança, não via adolescente? Porque acho que todo brasileiro, como você falou, de alguma maneira a novela tá dentro da nossa veia. A novela tá na nossa formação, né? Eu, quando criança, a televisão não era desligada nunca na minha casa. Assim. Na casa da minha mãe, até hoje, a televisão não dorme. A televisão tá ligada o tempo inteiro. Eu vi muita novela quando eu era mais nova e passei alguns anos sem ver novela, sem ver televisão, assim. Época de faculdade, de correria, de estar trabalhando o tempo inteiro. Assim, fiquei muito tempo sem parar para ver uma novela. Aí depois fui pega por algumas. Eu acho que a última novela que eu sentei para assistir mesmo foi Avenida Brasil. Como que eu esqueci esse nome? Avenida Brasil. Que foi uma novela que eu assisti de cabo a rabo e acompanhei, assim. E aí, depois disso, a gente vive nesse... Né, você assiste um pedaço. Por sorte, hoje a gente tem a internet, que você pode revisitar, pode né, acompanhar os capítulos que você perdeu, voltar, assistir de novo um capítulo que você goste. Hoje em dia, eu sou uma noveleira episódica. Assisto, assim... mais desse jeito, né? Muito difícil eu estar na frente da televisão no horário. Eu nem tenho TV aberta em casa, eu só tenho internet. Você tem alguma memória de alguma novela da sua infância que te marcou? Algum personagem? Várias. Top Model me marcou profundamente. Que Rei Sou Eu, uma novela que eu acompanhei, assim, que eu amava. Vamp, uma novela que eu assisti, que eu amava. Aliás, seria um belo remake, eu acho. Vale Tudo, eu lembro muito, muito mesmo, assim, da primeira vez que passou, eu assistia de vez em quando, assim, meio escondida, às vezes quando eu estava na casa da minha avó, porque eu estudava de manhã muito cedo, então já era tarde para mim, mesmo que naquela época a novela passava mais cedo do que passa hoje em dia, né, mas já era tarde para mim, eu acordava 5 da manhã todo dia, então 8 da noite eu já estava caindo pelas tabelas. Mas depois eu assisti quando passou no Vale a Pena Ver de Novo, à tarde. E aí eu assisti inteira e foi uma novela que me marcou profundamente, assim, os seus questionamentos, né? Os dilemas morais dos personagens. E especialmente a personagem da Solange, para mim, foi muito marcante. Eu acho que a minha primeira consciência de um feminismo... interessante, possível e admirável veio com a Solange, assim. A Solange e a Zelda Scott, do Armação Ilimitada, que também me abriu muito, que não é novela, mas enfim, foi um primeiro tipo, tem outro jeito de ser mulher, né? Tem um jeito interessante de ser mulher, tem isso aqui, ó, vamos olhar para isso. Eu lembro de várias fichas caírem na minha cabeça. Mas é muito bom, né? Você que é geração Z, que não viu a Armação Ilimitada, procure saber. Nossa, Armação porque Ilimitada. é bom demais, né? O Calmon,
que é o autor de Armação Ilimitada, de Vamp, de Top Model, né? Eu sempre falo aqui, a Zezé Polessa esteve aqui, a gente conversou muito sobre o poder do Calmon na nossa geração, assim, né? Como a novela trazia, moldava comportamento, né? Isso era... total. E era basicamente a única coisa que a gente tinha, né? Eu sou de Petrópolis, eu cresci nessa cidade que na época que eu morava lá era uma cidade bem pequena. Hoje em dia Petrópolis nem é uma cidade tão pequena quanto era nos anos 80. Mas a gente não tinha teatro, cinema, só chegava os blockbusters, né? As coisas internacionais, assim. Não tinha tanto acesso à cultura e à informação que as pessoas têm hoje em dia, né? Então, realmente, novela era nossa chance, né? De se questionar, de se ver, de se reconhecer, de se incomodar com comportamentos e se autoavaliar. Assim, era o espelho que a gente tinha no país e ainda é para muita gente, Eu ia perguntar aí, o que a novela é hoje? Assim? Acho que continua sendo para muita gente. Nosso país é muito grande, né? E por mais que a internet esteja cada vez mais democratizada, né? O acesso à internet está chegando a cada vez mais lugares do nosso país, eu acho que a televisão ainda é, para grande parte da população, o único acesso à arte. Legal. Vou agora entrar um pouco no ofício. Queria que você contasse como é que você escolheu ser atriz, se você escolheu, se você foi escolhida, como é que funcionou isso para você, como é que você foi parar num palco, num estúdio, num cenário, como é que foi essa trajetória? Eu escolhi mesmo, agarrei com unhas e dentes, assim, essa escolha. Quando eu morava em Petrópolis, uma vez eu vim para o Rio de Janeiro numa excursão para assistir Confissões de Adolescente, da primeira montagem, né? No primeiro elenco, com a Ingrid Guimarães, Maria Mariana, Patrícia Perrone. E a quarta pessoa, meu Deus. Nossa, Carol Machado. Jane Fonda. Cara, era maravilhoso, né? Domingos de Oliveira. Eu vim de ônibus numa excursão que eu lembro que a minha mãe nem tinha dinheiro direito para pagar. Acho que ela pegou dinheiro emprestado com alguém, porque eu pedi muito, eu queria muito. E durante a peça, eu percebi que eu estava fazendo junto com elas, eu não estava assistindo. Eu estava reagindo junto. Aí eu falei, acho que eu queria estar ali no palco, acho que eu queria estar lá, não queria estar aqui na plateia. Você tinha quantos anos? 12. Cheguei em casa pedindo para fazer curso de teatro. Não tinha curso de teatro no Rio. No ano seguinte, uma colega minha de escola, a Ana Carolina, começou a fazer tablado. Ela vinha uma vez por semana para o Rio para fazer aula de teatro. Mãe, pai, pelo amor de Deus, eu quero fazer tablado. Imagina, não tinha condição financeira, nem logística de me colocar no tablado. E aí teve uma mudança grande, assim, na nossa família. Fomos todos morar em Maceió. E eu com essa história de querendo fazer teatro. Meu pai trabalhava numa escola e tinha um aluno dessa escola que fazia teatro, que era o Heron Cordeiro. Sabe esse ator? Um grande ator. E falou, tem um aluno aqui que faz teatro, quando você chegar, você pode ir para o curso. Tem esse curso, tinha um curso na UFAL, que era um curso a nível técnico, né? Segundo grau, na época, hoje ensino médio. E o Heron me apresentou para esse curso, eu fui para lá. Meses depois, assim, que eu estava no curso, surgiu a oportunidade de fazer um teste para uma montagem de Despertar da Primavera, que é um clássico que foi montado diversas vezes, né, no mundo inteiro. E eu passei no teste contando uma pequena mentira. Disse que eu já fazia teatro no Rio, mas não tinha internet nessa época. Não tinha como ninguém descobrir que era mentira minha. Mas eu fiz o teste e passei mesmo assim. E de lá pra cá eu não parei. Eu tinha 14 anos quando eu estreiei no Despertar da Primavera. E não larguei mais. Aí comecei com a ideia de querer fazer faculdade de teatro. Na época só tinha Rio e São Paulo. E eu tinha família aqui no Rio. Então eu vim pro Rio fazer faculdade e estou aqui desde 96. Que bacana. E aí essa relação com o teatro, eu vou aqui, a gente falando de novela, falando de teatro, você sentia preconceito de quem faz teatro, quem faz novela? Muito. Acho que até hoje. Eu dei aula na Cal, muito tempo, mas nas disciplinas de audiovisual. E eu lembro que o Hermes da Cal, ele falava, você percebe o preconceito, Pedro? Por que será que tem esse preconceito? Porque a gente não ganha dinheiro fazendo teatro, é só por isso. Porque realmente meus pais ficaram apavorados. Eu sempre fui boa aluna, sempre tirei nota boa, assim,
E minha família tem uma história de gente muito pobre, muito batalhadora, né? Meus avós todos semi-analfabetos. Meus pais são as primeiras pessoas das duas famílias que fizeram faculdade. Então, quando eu falei que queria fazer teatro, eles assim, mas meu Deus, vai desperdiçar nosso esforço todo numa carreira que não vai te dar dinheiro, né? Não vai te segurar. Pode fazer aí um dos grandes cursos, medicina, engenharia, essas coisas. Foi bem difícil, assim, para eles aceitarem. E eu percebia que toda vez que eu falava para alguém que eu ia estudar teatro, vinha para o Rio, falava, quero te ver na televisão. E eu falava, eu estou indo fazer teatro, não estou indo fazer televisão. É outra coisa, totalmente diferente. Enfim, eu acho que para muitas pessoas da minha família, até hoje, o fato de eu estar na televisão vale muito mais do que tudo que eu já fiz no teatro, tudo que eu já fiz no cinema. Imagina, viajei para festivais de cinema dos maiores, dos mais importantes do mundo, ganhei prêmios e tal. Nada é mais legal do que estar na novela e principalmente estar na novela das 9. Isso é muito curioso, né? Mas você se lembra quando é que talvez tenha mudado? Você teve o clique, nossa, eu posso viver disso? Você lembra qual era o trabalho? O que te fez? Vou viver, não vou passar o perrengue que meus pais acharam. Você lembra quando é que foi esse momento? Eu não pensava nisso. Tanto que eu comecei a fazer teatro e comecei a trabalhar no mesmo ano, com 14 anos. Eu comecei a dar aula de inglês. Eu estudei inglês muito cedo, entrei no curso muito cedo. Com 14 anos eu estava formada e comecei a dar aula. Na escola em que eu estudava, eu dava aula para as crianças do ensino fundamental e dava aula no curso onde eu me formei. E quando eu vim para o Rio, eu trabalhava como professora de inglês para me sustentar e durante muitos anos eu tive outras profissões. Trabalhar como professora de inglês começou a ficar insustentável porque os horários da faculdade, mais os horários de ensaio dos trabalhos que eu fazia eram impossíveis, assim. Aí eu fui inventando outras formas de me sustentar. Então, durante muito tempo eu pagava minhas contas ou não pagava, passava perrengue fazendo outras coisas. E aí teve um momento que eu falei, já estou formada, já tem mais de 10 anos que eu faço isso. Acho que eu preciso ser corajosa e tentar me sustentar só com o trabalho que eu escolhi, né? Com a profissão que eu escolhi. E aí foi quando eu e o Gustavo Pise, que era meu marido na época, que tinha estudado cinema, mas também não estava necessariamente ali ganhando dinheiro com isso. A gente escreveu o Riscado, que foi um primeiro longa que a gente fez num esquema muito louco de produção, assim, quase um milagre esse filme ter ficado pronto. E o Riscado abriu muitas portas, né? Tanto para mim quanto para ele, assim. Eu ganhei prêmio de melhor atriz no Festival do Rio, em Gramado, estreou no South by Southwest, que é um festival de cinema nos Estados Unidos, que é o berço do cinema alternativo, enfim. E aí, a partir do Riscado, as coisas começaram a acontecer. E aí foi indo, então tem uns anos que eu consigo me sustentar só como atriz. Mas não é fácil, não. Pois é. Vou voltar para essa relação. A Thaís Araújo falou recentemente para a Maria Fortuna, minha amiga, sobre a relação escassez. Sim, dinheiro. Eu me identifiquei profundamente. Pois é, eu vou chegar, mas antes eu queria te perguntar, eu acho importante a gente conversar, a gente está falando de ofício de uma atriz. Para você, qual a importância do teatro nessa carreira de ator, de atriz? Qual a importância? Bom, eu sou devota, né? Então, para mim, é até difícil pensar em outro caminho. Mas eu acho que o teatro é formativo, né? Eu acho que é o lugar onde você aprende a contracenar, aprende a trabalhar em grupo, aprende a importância de como contar uma história, né? O poder do que é a encenação, né? Eu acho que para você ser ator de audiovisual, não necessariamente você tem que fazer teatro. Não acho mesmo. Acho que você pode se formar de outras maneiras. Mas, para mim, eu acho que eu não seria... eu acho que eu não teria aprendido muita coisa que eu aprendi com o teatro e eu uso constantemente, assim. Lá na novela, a gente tem feito uns planos, mais planos sequência, assim, umas coisas com uns planos mais longos e tal. E tem muita gente de teatro no meu núcleo, né?
E a gente pega a marca em 2 segundos, né? E aí o pessoal fala, nossa, vocês já pegaram? Eu brinco, gente de teatro, né? A gente sabe se posicionar para a luz, a gente entende a relação de distância entre um e outro, né? A repetição, que muitas vezes você precisa repetir as coisas da mesma maneira no audiovisual, é uma coisa que o teatro, é um exercício que o teatro te dá, né? Total. Mas eu não acho que o teatro tenha nada a ver com a televisão. São interpretações completamente diferentes, a meu ver, assim. Claro que depende do tipo de teatro que você faz, mas... principalmente a TV de hoje em dia, né? Que tem uma resolução maior, em que a gente não precisa reforçar nenhuma emoção, que a câmera está vendo tudo que a gente pensa, né? E eu acho que a televisão hoje em dia está mais perto do cinema do que do teatro. Pois é, e aqui no Novelosa eu recebi muita gente, Daniel Dantas, Zezé Polessa, para mim são 2 exemplos. Grandes Até brinco que são atores. as maiores atuações que eu já vi no teatro na vida, os 2 juntos em Virginia Woolf, falei isso para eles. Mas você, para mim, assim, você é uma pessoa do cinema, assim, na minha vida de espectador. Eu Sim. sei que você tem essa trajetória no teatro. E é raro a gente ter uma trajetória no cinema como a sua. Uma atriz premiada, uma atriz que fez muito filme bacana, muito filme que fez sucesso no Brasil e fora. Como é que é fazer cinema no Brasil? Cinema sempre foi uma coisa que eu quis fazer, né? Mas durante muito tempo eu não podia nem sonhar com isso, porque a gente não tinha uma indústria. A gente não tinha. E a gente tem? Hoje em dia a gente tem. Apesar dos 4 anos que a gente ficou aí sendo impedidos, né, sendo atacados literalmente, rolou uma guerra contra os artistas no Brasil, né, uma perseguição mesmo, viramos os vilões, né, assim. Apesar disso, a gente tem cada vez mais uma indústria que gera uma renda absurda para o país, né, do que retorna de imposto, da quantidade de emprego que gera. E eu acho que na hora que as pessoas começarem a entender, a gente vai ter ainda mais apoio e vai mais longe, porque talento não falta. Assim. Eu acho que a gente faz um cinema diverso, interessante, de muita qualidade. A gente tem profissionais de excelência em todas as áreas do audiovisual. Acho que a gente está muito longe de atingir o nosso potencial total, mas eu acho que a gente tem cada vez mais uma indústria que pode ser um belo produto de exportação, assim, falando de grana mesmo, sabe? Eu fiquei muito feliz com o Oscar, porque eu acho que é um jeito das pessoas olharem e falarem, caramba, tá... O cinema pode ser uma alegria, exportação como é o futebol, Pois é, né? Talvez como é a nossa divisor de águas, música. né? Esse Oscar, né? Eu também Acho olho, que é. a gente não tem como mensurar agora, como medir, né? Mas daqui a uns 5, 10, 20 anos, talvez a gente pense o nosso cinema. Do Riscado para cá, então mudou muito essa indústria do cinema. Mudou muito, nossa, melhorou muito. Eu lembro que na época do Riscado foi um meu ato de desespero, porque não tinha nem a porta onde eu podia bater para pedir um emprego no cinema. Produzia-se tão pouco que eram só as pessoas que já estavam no mercado que faziam filmes, né? Com uma exceção ou outra de algum personagem que precisava de um teste, como o Vinícius Oliveira, né? Alguma coisa assim muito específica que precisava procurar e fazer um teste. Eram os atores que já estavam na TV, no teatro, que protagonizavam e faziam os filmes. Não tinha agência, você não via chamada para teste de filme. Hoje em dia, você vê isso o tempo todo, chamada para teste. Você tem vários agentes de atores, né? Você tem agências de casting. Tá virando uma indústria, né? Hoje em dia, alguém que está começando tem muito mais portas onde bater do que eu tinha quando eu comecei. Eu não tinha nenhuma, na verdade, né? Eu tinha, sei lá, a primeira vez que eu fui chamada para um trabalho na televisão, uma produtora de elenco foi me assistir na Unirio. Como é que a televisão, a teledramaturgia descobriu Carine Telles? Como é que foi isso? Quando foi? Tem um momento que... Ih, agora... Então, eu fiz essa primeira participação na TV em 99, foi de 99 para 2000 que eu fiz Malhação. E foi horrível. Em todos os aspectos. A televisão era outra, as condutas de trabalho eram outras, eu fui maltratada pra caramba, chegava em casa triste, passando mal todo dia. Eu fiz mal, quando eu assisti eu fiquei horrorizada, eu falei, meu Deus, que horror, sou péssima, não sei fazer televisão, foi tudo ruim. E aí eu não queria mais, assim, aí eu fui chamada para uma segunda participação, que eu aceitei, que foi uma novelinha da Angélica,
A Angélica, uma época, tinha um programa que ela tinha... Caça-Talento, tinha o Bambu Luar. Eu não lembro qual das duas era. Eu acho que era Bambu Luar, porque era uma coisa da fada. A Fada Bela Não era Bambu Luar, não. Não, então acho que era Caça-Talentos mesmo, não era? Da Fada Bela? Era Fada Bela, era alguma Bela. coisa. Eu fiz uma Eduardo fada. Galvão, Fiz uma fada lá, uma participação de um dia, assim. Marilu Bueno. E aí me chamaram para um terceiro, eu não aceitei. Me chamaram para um quarto, eu não aceitei. Pararam de me chamar, obviamente. Aí eu fiquei anos não querendo, não pensando, não procurando a televisão. Aí fiz riscado. Meus filhos nasceram. Eu já estava bem mais velha. E estava trabalhando com a Carol Condé, que é a minha empresária até hoje. Eu comecei a trabalhar com a Carol logo depois do riscado. E aí comecei a pensar que talvez eu pudesse tentar de novo televisão, que talvez as coisas estivessem diferentes e eu estivesse diferente também, que eu fosse conseguir trabalhar ali de uma maneira mais saudável, né? E daí eu fui fazendo umas participações, fiz uma participação numa novela, aí fiz uma participação em Tapas e Beijos, que foi muito legal. E aí eu fiz O Que Horas Ela Volta. E foi um filme, né, que fez muito sucesso. Do ponto de vista de público, né? A minha personagem Bárbara. Dona Bárbara, aquela mulher horrorosa. E aí eu fiz um teste para fazer uma personagem na Regra do Jogo, com a Amora e tal. E passei. Era um personagem que ficava ali só a primeira semana da novela. E foi maravilhoso. A personagem caiu no gosto das pessoas, foi muito comentada, virei meme. Pois é, Sumara bombou, né? Sumara bombou. Contracenou Giovanna Antonelli bastante, cara, né? Giovanna foi, assim, uma super companheira, porque eu não tinha experiência nenhuma em televisão, tinha feito pouquíssimas coisas, né? E tem um músculo e um exercício que você precisa ter ali no jogo de câmeras. Eu não tinha a menor ideia de como era contracenar com 3 câmeras pegando você ao mesmo tempo, né? Posicionamento. Enfim, a Giovanna foi uma deusa. Foi maravilhosa essa experiência. E aí eu fui achando que dava para eu fazer coisas, assim. Aí fiz Filhos da Pátria, que foi também uma delícia de fazer, uma série que eu acho genial, assim, tá no Globoplay. Um elenco maravilhoso. Nossa, um elenco. Eu fiz cena com Fernanda Torres. Eu falava, meu Deus, Fernanda Torres, nervosíssima. E ela também maravilhosa. E daí depois, eu acho que foi Tempo de Amar. Depois foi uma progressão, assim. Eu falei isso com o Daniel. O Dani Rangel, eu brinco com ele, que ele foi meu aluno e eu via ele no Projac ainda tentando. De repente, ele não sai mais. Uma atrás da outra. A novela tem isso, né? Tem um lado cansativo, mas ao mesmo tempo que agora que eu vou falar sobre a escassez, né? Porque é muito cansativo fazer novela. E como é que lida com esse paralelo de, como você falou mesmo, como eu disse um não, disse 2 não. Até hoje dá medo, assim, de dizer não? Você já teve que dizer algum não recentemente e você pensou, será que... Eu vivi uma coisa muito louca, assim, de trabalho, né, de agenda, que eu disse não para uma novela e um filme, porque eu ia fazer um outro trabalho e o trabalho foi cancelado. Foi um momento de desespero profundo. Ainda tem isso que pode acontecer, né? Mesmo eu estando num momento de uma boa sequência de trabalho, né? De conseguir manter uma boa frequência, ainda pode acontecer uma coisa dessa, assim, de um trabalho ser cancelado. E aí eu fiquei num desespero, porque eu estava com 7, 8 meses da minha vida planejada e garantida, disse não para outros trabalhos e fiquei assim, E aí consegui achar filmes e coisas para fazer no intervalo. Mas a gente está o tempo inteiro nessa angústia, né? De qual é o próximo. A gente não tem segurança. A gente não é CLT mais. Não tem mais isso. Pois é. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando nos próximos projetos. Daqui vai para onde. É muito esse medo mesmo de não ter mais. Pois é. Você não pegou essa TV Globo, grande empresa, CLT... Né? Muita gente com muita grana, sem nenhum julgamento aqui, gente, pelo amor de Deus. E até queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o glamour permanece. Sim. Mas quando a Thaís Araújo, para mim também foi muito marcante a Thaís Araújo, que acho que é uma pessoa
realizada financeiramente, ela fala isso também, mas Sim. preocupada com a escassez, né? Claro. Como é que está esse mercado hoje e como é que é essa relação com faltou o trabalho Eu acho que ao mesmo tempo que o mercado aumentou o número de possibilidades de trabalho, né? Você tem alguns canais de TV, você tem streaming, você tem série, você tem novela, você tem muitos caminhos possíveis para você trabalhar como ator. O trabalho no nosso país voltou a ser precarizado, né? A gente regrediu tristemente, assim, nesse lugar. A Globo era um lugar em que a gente podia ter uma segurança de trabalho, ter carteira assinada, fazer carreira, né? Que é uma coisa que todo profissional quer. Você quer poder fazer carreira na profissão que você escolheu. Hoje em dia, fazer carreira como ator é você estar constantemente correndo atrás do próximo trabalho, porque você não tem segurança. Você não tem 13º, você não tem férias, você não tem plano de aposentadoria, você tem que planejar o seu futuro tudo na parte privada, porque não existe mais esse... Sei lá, acho que tem pouquíssimos atores com carteira assinada hoje em dia. Pois viu? E talvez cada vez menos. Eu acho que o Cada modelo vez de menos. negócio e até a gente entrando aqui, valor de cachê, né? Todo mundo, a entrada dos streamings, né? Dos estadunidenses, né? A redução do cachê é uma coisa que acontece, né? É o que se fala. Eu fico brincando às vezes que, assim, o dinheiro é a última coisa que eu penso quando eu vou pegar um trabalho. Mas pode ser a primeira também, dependendo do meu momento. Às vezes eu vou aceitar um trabalho porque eu preciso de dinheiro. E vou aceitar um trabalho que, se eu pudesse... às vezes pode acontecer. Se eu tivesse escolha, eu não escolheria esse, mas... Se eu preciso de dinheiro, eu vou dizer sim, vou fazer com toda a dignidade, com todo amor, com toda a dedicação, da mesma maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu já disse não para coisas que eu acho que eu ia sofrer demais fazendo, mesmo precisando de dinheiro. Eu sou dessas, eu não topo qualquer coisa. E o que te faz sofrer, sem citar nomes, sem saber, mas o que te faz sofrer nessa profissão? Alguma coisa que você vê que é claramente um caça-níquel, alguma coisa que você vê que tem uma intenção torta por trás, assim. Já vi tentativas de roubo de pautas, assim, de pessoas que você vê que claramente não tem lugar de fala, não estão querendo propor projetos em determinados assuntos, porque são coisas que interferem na vida dessas pessoas e são questionamentos válidos, mas porque percebem que é uma pauta que está em voga no momento e vai surfar essa onda. Eu achei ótimo o que aconteceu com a Emília Pérez agora, porque claramente é um caso desses, né? O diretor lá surfou numa pauta que não era dele, sem nenhum cuidado, né? De uma maneira assim... enganou muita gente, ainda foi muito longe. O cara chegou no Oscar. Exatamente. Né? E se cercou de umas pessoas ali que estavam também dispostas a enganar também junto, né? Algumas foram enganadas e outras toparam enganar junto, né? Eu acho que algumas pessoas ali foram enganadas. Não, me dá uma peninha, assim. Mas isso é uma coisa que me faz negar um trabalho. E isso, às vezes, quando você vê que... o lado artístico é a última coisa que importa, assim. É isso, eu sou artista, eu quero criar, quero construir coisas, quero pensar, quero usar minha criatividade. Então, se eu sou chamada para um trabalho onde isso não é importante, eu não fico com vontade de fazer, sabe? Legal. A gente está falando aqui, antes de ligar as câmeras, sobre sucesso e fracasso. O que é sucesso, o que é fracasso. Eu preciso registrar aqui que Manhãs de Setembro é uma das séries mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu também acho. Eu acho sensacional, eu sou apaixonado. Não teve um grande público, mesmo dentro da bolha eu percebo que... Mas você estava me falando, você considera um sucesso, e eu queria que você me falasse o que é um sucesso para você, o que é fracasso para você, como é que é essa relação. E se quiser falar um pouquinho de Manhãs de Setembro... Eu acho que o sucesso, para mim, é algo que navega em direção ao que se propõe. E, nesse sentido, Manhãs de Setembro eu acho que é um sucesso, porque eu acho que é uma série que foi realizada de maneira linda, dentro do que ela se propunha a realizar. Eu acho que, quando ela é assistida, ela provoca em quem assiste os questionamentos
que a série tem vontade de provocar. E nesse sentido, eu acho isso um sucesso. Acho que o sucesso de público não é necessariamente indicador de qualidade. Tem muita coisa que faz sucesso de público que eu não considero uma boa coisa, assim, né? Então, são sucessos e sucessos. Acho Manhã de Setembro um sucesso. A gente foi indicado para vários prêmios, a gente foi indicado para prêmios internacionais super importantes. E isso, todo mundo que assiste, eu não conheço ninguém que tenha falado, eu não gostei muito, gosto mais ou menos. Todo mundo se emociona, todo mundo se mobiliza emocionalmente com a série. Então, para mim, isso é um sucesso. O que não é sucesso para mim é isso, é quando a coisa perde a intenção no meio do caminho, ou alguma coisa não combina, não dá match, e é sempre um mistério, né? Às vezes uma coisa que começa de forma muito promissora pode dar muito errado, Sim. Uma coisa que começa toda torta, às vezes dá mais certo do que jamais se imaginou. Pois é, e um filme e uma série você grava, depois você vê. Sim. Né? Porque aí eu vou chegar num outro lugar que é a novela, que você está acompanhando ali os números, porque aí eu estou aqui falando de sucesso e fracasso baseado em números, que Sim. realmente não é só sobre isso, mas chegando nas novelas. Você fez um remake de Elas por Elas, que isso eu estou falando aqui não é a Karine, mas foi um fracasso de público, é a pior audiência lá da TV Globo. Dá para sentir isso na hora que está fazendo? Tem estresse? Chega em vocês esse... Olha, chega na gente, claro, a gente sabe, né, que os números não estão como se esperava e tal. Nesse caso específico, não atrapalhou, assim, pelo menos para mim, quem estava em volta de mim, não atrapalhou o trabalho. A gente era muito feliz, assim, fazendo. Era um grupo de atores muito maravilhoso. A gente adorava se encontrar. Claro que a gente ficava meio, poxa, que pena, que não deu certo. Outro elenco maravilhoso também, né? Um elenco incrível. Um elenco maravilhoso. E é um mistério, né? Eu, pelo menos, não sei te dizer, foi o horário, era um tipo de novela que deveria estar em outro horário, foram as mudanças na história original, o que aconteceu, assim, eu não sei te dizer, eu não tenho uma teoria, tá? Não tenho mesmo, assim. Até porque o que ficou dessa novela para mim foi a trajetória da minha personagem, e eu acho que o final da Carol com a Natália criou um movimento muito bonito, assim, de muita gente que se emocionou, que se sentiu representada, que se sentiu validada e vista, e isso para mim é sucesso. Entende? Por mais Sim. que a novela não tenha atingido os números que se esperava, esse tipo de coisa, chegou num lugar bonito e movimentou a vida das pessoas, assim. Então, foi isso que ficou para mim. Tanto que quando alguém vem falar, porque Elas por Elas foi um flop, eu penso, foi, porque para mim ficou claro. esse lugar bonito, assim, né? Acabou de fazer 1 ano que a novela terminou. E eu vejo que ainda é importante para muita gente. Então... Pois é, tenho curiosidade, vou trazer a Maura Maltner aqui, porque eu acho que para a direção, talvez a pressão chegue até de uma maneira mais pesada para os autores, né, do que para o elenco que está ali protegido, tendo que gravar mesmo, né? Se não me engano, não chegou a ser encurtada, eu acho que ela cumpriu os capítulos que tinham que ser, né? A gente teve mudanças, né, ao longo da trama, assim, coisas que iam acontecer deixaram de acontecer e tal, texto novo que chega. Nesse sentido, chega na gente, sim, do tipo, chegamos a gravar coisa que não foi ao ar, porque Aquele mudou-se. adendo na véspera, não? Na véspera não teve, mas teve... Isso, assim, tinha uma trama que ia acontecer e essa trama caiu, virou outra, isso teve. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente, quando faz muito, né, a Globo faz muita novela, muita coisa. Não tem como todas darem certo, e acho que quando uma dá errado, é importante entender o que aconteceu e pensar nisso para não repetir essa mesma coisa que não deu certo, né, numa próxima vez e tentar O erro é muito importante, sem erro a gente não acerta nunca, né? Totalmente, e não tem a ver com as pessoas que estão ali fazendo, né? O Agnaldo Silva, quando ele fala, o Agnaldo Silva, que para mim é o mais bem-sucedido autor de novela, do ponto de vista, ele fazia novela das 9 de 2 em 2 anos e fez lá um Suave Veneno que flopou, numa época que flopar era um público mais... E ele fala isso, né, que... As 3 novelas que ele fez depois foram maravilhosas pelo aprendizado que ele teve na que não deu tão certo,
Acho que a Mora e a Tereza, né, vão sentir. Como é que foi a experiência de Pantanal? Você gravou muito fora do Rio? Você também Não, você gravei aqui. Só gravou por aqui. E como é que foi chegar? Foi o primeiro remake que você fez, então? Foi Pantanal, foi o primeiro. Você chegou a ver a primeira versão? Como é que foi essa relação? Eu não vi muito a primeira versão de Pantanal, porque meus pais meio que deram uma bloqueada, assim. Era uma novela que tinha nudez. Novelas da Manchete. Eu era nova na época e a gente não... Eu ouvia falar muito, né? Sabia da novela e tal, tinha visto muitas imagens, mas não foi uma novela que eu assisti. E quando começou o Zum 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 de que ia ter o remake, eu pensei, gostaria, adoraria fazer esse projeto. Mas fiquei meio na minha porque achava que não ia rolar. Assim, não imaginei que alguém pudesse me chamar para... E aí, um belo dia, chega uma mensagem falando, a gente tá pensando em você, faz a pandemia, né? Todo mundo preso dentro de casa. Pode fazer um self-tape, gravar uma cena aqui pra gente, pra hoje? É sempre assim, né? Se você puder mandar hoje, seria ótimo. E aí, eu fiz e fiquei com uma sensação boa, assim, sabe? Falei, talvez. Só que demorou muito até vir a resposta de que era eu. Quase 2 meses. Nossa. E foi uma experiência que eu acho que não se repetirá e foi muito interessante, foi um aprendizado muito grande, porque foi dentro da pandemia, né? Assim. Então tinha um outro jeito de estar em cena, de pensar as coisas, de contracenar. Os toques, as distâncias, né? Era todo um outro... Tinha aqueles... Não, a gente já tinha vacina nessa época, a gente já estava vacinado. Mas não tinha beijo, não tinha grandes toques. A gente pegou a fase da Ômicron, que todo mundo ficou doente. Então caía roteiro, assim, toda hora. Às vezes o roteiro mudava... Roteiro que eu falo é o roteiro de gravação, né? A gente recebe na semana anterior os dias que a gente vai gravar, quais cenas que a gente vai gravar pra gente estudar e se preparar. Isso a gente chama de roteiro. E esse roteiro mudava toda hora, às vezes durante 2 vezes por semana, não sei quem ficou doente, tem que mudar. Não sei quem ficou doente, tem que mudar. Eu lembro que teve uma fase que eu gravei todos os dias, 6 dias por semana, durante acho que 1 mês, assim, que eu fui, porque a Madeleine era uma personagem muito presente, né? Sim. Enquanto ela estava na novela. E foi uma experiência interessante com o público também. Eu não sou uma cara tão conhecida da televisão ainda. Era muito menos na época de Pantanal. Então, eu vi alguns fãs da novela meio ofendidos, assim, achando que a minha escalação era um demérito. Tipo, estão escalando essa desconhecida que eu nunca vi. Quem é? Foi, inclusive, na época de Pantanal, que eu resolvi sair completamente das redes, porque eu li muito hate no começo. É impressionante. Caramba, né? Li muito hate. A minha sorte é que, como a gente estava na pandemia, a gente estava gravando com uma frente muito grande. Então, eu entrei na segunda fase, né? Quando muda. Quando a gente estreou, eu já tinha gravado tudo. Então, nem chegou a atrapalhar o meu trabalho, porque enquanto eu estava gravando, eu estava feliz da vida. O feedback que eu tinha era dos meus colegas e da direção, né? Sim. E não tinha o público falando coisas. E aí rolou uma transformação, né? Foi andando, as pessoas foram vendo, foram entendendo. E no final eu terminei super acolhida pelo público. O pessoal querendo que a Madeleine não morresse. Fizeram até petição online para o Bruno Luperi não matar a Madeleine. Então foi uma trajetória bonita, assim, foi uma experiência muito forte, assim, muito, muito transformadora. E dividir personagem também, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. A Bruna, quando eu entrei na novela, a Bruna já estava gravando. Então a gente não teve esse momento de pensar a Madeleine juntas. Caramba. Eu tive que olhar o que a Bruna estava fazendo. Sim. E, a partir do que ela estava fazendo, criar o que seria essa mulher 30 anos depois, né? 20 anos depois. Na segunda fase. Foi muito interessante. Boa experiência de novela, né? Essa coisa de personagem e feedback do público. Foi um choque, assim, bom. E eu vou chegar, então, na monocromática. Eu adoro isso. Como eu gosto, Alexandre Nero. Esse núcleo de vocês, Karine, eu acho um luxo.
Nossa, Elnera Belize, você, Matheus, Lobianco. Gente, é muita gente boa. Aldeide Candeias, fala um pouco, eu não sei nem o que perguntar. Quero que você fale de Aldeide pra gente, pra mim, pra Luana, pra quem tá vendo.